entradas por retorno ou recebimento, tá? Então vamos lá, o que é uma entrada por retorno ou recebimento? Então, uma saída por remessa, ela ocorre quando a sua empresa precisa remeter produtos de sua propriedade para o poder de terceiros por diversos motivos, tá? Como, por exemplo, uma remessa de produto por conta de contrato de comodato, para conserto ou reparo, ou para demonstração. Então, você remeteu produto de sua propriedade para o poder de terceiros. Aí, quando o terceiro devolve, né, esse produto para a sua empresa, você tem que fazer uma operação de entrada por retorno de produto remetido, tá? Como, por exemplo, retorno de produto remetido por conta de contrato de comodato. Aí os CFOPs, aqui no caso, eles são definidos, são parecidos com os CFOPs de remessa aqui, né? Na remessa foi 5.908, 6.908, no retorno é 1.909, 2.909. Ou retorno de produto remetido para conserto ou reparo, ou retorno de produto remetido para demonstração. Então, são os 3 exemplos aqui que foram dados, né? Contrato de comodato, conserto ou reparo, demonstração. Existem outros tipos de operação que podem ter esse tipo de operação aqui de remessa para posterior retorno, tá? Aqui foram só 3 exemplos que foram dados para ficar mais palpável aqui a explicação. Em outras situações, sua empresa recebe produtos de propriedade de terceiros por motivos diversos, e esses produtos ficarão em poder da sua empresa para posterior retorno para o terceiro. Nesses casos, ao receber o produto do terceiro, você deve fazer uma operação de entrada por recebimento de produto. Então, por exemplo, olha, recebimento de produto por conta de contrato de comodato, recebimento de produto para conserto ou reparo, recebimento de produto para demonstração. Você perceber que os CFOPs, eles são os CFOPs contrários aqui das movimentações de remessa aqui, tá? Que foram apresentados aqui em cima. Ok? Beleza, então eu entrei aqui com um produto, né, de propriedade de terceiro, e posteriormente a minha empresa vai devolver, né, vai retornar esse produto para o terceiro. Você vai fazer uma operação de saída por retorno, né, de produto recebido. Como exemplo, você vai utilizar essas movimentações aqui, olha, retorno de produto recebido por conta de contrato de comodato, retorno de produto recebido para conserto ou reparo, retorno de produto recebido para demonstração. Tá? Beleza, então as movimentações de saída são geradas a partir da tela de documento de saída e todas as movimentações de entrada são geradas a partir da tela de documento de entrada. Nesse artigo, nosso foco são as movimentações de entrada, e aí lembra que as movimentações de saída já foram explicadas em outro artigo, lá nos treinamentos de vendas e faturamento. A gente teve um artigo de saídas por remessa ou retorno, né, que a gente explicou essas movimentações aqui, ó, remessa e retorno aqui. Elas foram explicadas, tá, nesse outro artigo aqui. Nesse artigo agora, o nosso foco são essas movimentações aqui, olha, entrada por retorno e entrada, recebimento de produto, né? São as movimentações de entrada, são foco nesse artigo aqui. Então, como cadastrar os tipos de movimentação de entradas, né, por retorno ou recebimento, tá? Então, todos esses tipos de movimentação são cadastrados lá na tela de tipo de movimentação. Aqui a gente vai trabalhar 3 cenários, tá? Então, o primeiro cenário, que eu chamei aqui de retorno ou recebimento sem controle de poder de terceiros, que eu simplesmente vou fazer uma entrada no sistema, tá? Sem controlar poder de terceiros. Aí, dependendo aí da exigência fiscal ou gerencial da sua empresa de controlar esse poder de terceiro, você pode usar esse cenário 1, que é um cenário mais simples, tá? É importante checar, validar isso com o seu contador, tá? Se a sua empresa, por exemplo, está obrigada a gerar bloco K, SPED fiscal, a recomendação é controlar poder de terceiros, porque lá
em um dos blocos lá do bloco K, no K200, que é o estoque escriturado, você tem que escriturar o estoque de propriedade da sua empresa em seu poder, o estoque de propriedade da sua empresa em poder de terceiros e o estoque de propriedade de terceiros em poder da sua empresa. Então, se você está obrigado a gerar o bloco K SPED fiscal, é importante que você configure o sistema para fazer esse controle de poder de terceiros. Esse cenário 1 aqui é um cenário mais simples, tá? Se você não quiser trabalhar com controle de poder de terceiros. O cenário 2 é um retorno de materiais nossos remetidos para terceiros, aqui controlando o poder de terceiros, aí a natureza que seria uma transferência de entrada, com esse controle de poder de terceiros, retorno de materiais nossos remetidos para terceiros. E o cenário 3 é uma entrada de materiais de terceiros em nossa empresa, uma natureza entrada também controlando o poder de terceiros, entrada de materiais de terceiros em nossa empresa. Tá? Então a gente vai ver esses 3 cenários aqui para entender. Vamos começar primeiro com um cenário mais simples, tá? Como exemplo, nesse cenário mais simples, eu utilizei esse tipo de movimentação aqui, olha. Retorno de produto remetido para demonstração. Tá? Então vamos lá na tela de tipos de movimentação. Vamos buscar aqui esse tipo de movimentação aqui. Retorno de produto. Deixa eu pesquisar aqui. Retorno de produto remetido para demonstração. Aqui, ó, entrada. Vou editar aqui. Vamos ver como que esse tipo de movimentação foi cadastrado aqui no sistema. Então, retorno de produto remetido para demonstração, uma abreviatura, a natureza entrada, ok? Então, esse é um produto que eu remeti para demonstração para um cliente, por exemplo, e está retornando para a minha empresa. Quando ele retorna, eu tenho que fazer uma entrada. Nesse exemplo aqui, eu não configurei o sistema para fazer controle de poder de terceiros, tá? Tá com essa opção selecione aqui nesse campo, controle de poder de terceiros. Eu estou gerando movimentação de estoque. Eu não estou pedindo para o sistema preencher esse valor unitário aqui de forma automática, tá? Porque assim, a orientação é que o meu cliente, né, quando faça retorno, ele retorne para mim essa nota com o mesmo valor da minha nota de remessa, né? Então essa nota ela vai vir de retorno com o mesmo valor unitário da remessa. Então o sistema já vai puxar, quando importar, por exemplo, XML da NFE do fornecedor, ele já vai puxar esse valor unitário, o mesmo da remessa. Aqui em estoque, eu posso restringir, né? Então aqui no caso, restringir o setor de expedição, tá? Então, quando eu remeti um produto para demonstração, ele saiu da expedição e quando ele retornou, no caso, ele retornou para a expedição aqui na minha configuração. No fiscal, eu configurei aqui os CFOPs, olha, para dentro do estado, eu coloquei 1913, retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração, e para fora, 2.913, retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração. Não faço essa operação no exterior, também não tem CMST. As demais configurações aqui padrão aqui, finalidade de emissão normal, NFE normal, operação consumidor final não, tipo de atendimento 9, bloqueio aqui, geração de NFA com valor unitário 0. Tá ok, são essas as principais configurações, ok? Então vou cancelar aqui, só queria mostrar aqui as principais configurações para vocês. Aqui está documentado, está no artigo aqui para vocês conseguirem replicar isso aqui na base de vocês. Aí temos o cenário 2, que é o retorno de materiais nossos remetidos para terceiros. Tá? Então, nesse caso aqui, controlando o poder de terceiros, e aqui o exemplo que eu dei foi retorno de produto remetido por conta de contratos comodato. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Tá aqui, olha, retorno de produto remetido por conta de contratos comodato. Vou editar aqui. Tá aqui o nome do tipo de movimentação.
uma abreviatura. Natureza. A natureza aqui é uma transferência de entrada, tá? Por que que é uma transferência de entrada? Porque aqui eu estou controlando o poder de terceiros. Então, quando eu remeti esse material, tá? Eu transferi esse material de um setor, por exemplo, de expedição, para um setor de materiais nossos em poder de terceiros. Então, esse material vai ficar lá em poder de terceiros até que esse terceiro ele retorne esse material para mim. Então, quando esse terceiro retornar esse material para mim e eu fizer essa entrada, o sistema tem que transferir lá do setor de materiais em poder de terceiros para o setor de expedição novamente. Tá? Por isso que é uma transferência de entrada. Controle de poder de terceiros. Aqui sim, o sistema está configurado para controlar poder de terceiros. A opção aqui é retorno de materiais nossos remetidos para terceiros. Gera movimentação de estoque. Preenchimento do valor unitário, pode selecionar aqui não preencher, porque quando eu selecionar ali a nota de remessa, o sistema já vai capturar o valor unitário ali da nota de remessa, tá? Então não precisa preencher. Estoque, aqui interessante no estoque, ó. Como é uma transferência de entrada, eu tenho setores de saída habilitados e tenho setores de entrada habilitados. Então eu vou restringir aqui, eu marquei aqui para restringir, e aí nos setores de saída eu restringi, ó, materiais nossos em poder de terceiros, vai sair lá do materiais nossos em poder de terceiros, nas 3 empresas aqui eu restringi esse setor, e vai entrar, né, quando eu fizer essa transferência, na minha expedição, ok? Nas 3 empresas, beleza? Fiscal, então aqui o CFOP, então a 1909 para operação dentro do Estado, retorno de bem remetido por conta de contratos comodato, para fora do Estado 2.909, retorno de bem remetido por conta de contratos comodato, no exterior eu não tenho, com ICMST eu não tenho, aqui é o mesmo padrão que a gente viu para outro tipo de movimentação, NFE normal, operação não é com consumidor final, tipo de atendimento 9, ok, bloquear a geração PNFE com valor unitário 0, são as principais configurações aqui, ok? Vou cancelar aqui, queria só mostrar para vocês aí essas configurações nesse cenário 2. Cenário 3 é uma entrada de material de terceiros em nossa empresa, com a minha empresa controlando o poder de terceiros, tá? O tipo de movimentação que foi utilizado de exemplo aqui foi esse aqui, olha, recebimento de produto por conta de contrato de comodato. Então vamos copiar aqui, vou pesquisar lá na minha base aqui, vou exibir todas aqui. Recebimento de produto. Aqui, ó, recebimento de produto por conta de contrato de comodato. Vou editar aqui. Então está aqui o tipo de movimentação, a abreviatura, a natureza, a entrada, ok? Controle de poder de terceiros. Aqui eu estou controlando o poder de terceiros, tá? E a opção que eu tenho que selecionar aqui é entrada de materiais de terceiros em nossa empresa. Quando eu seleciono essa opção aqui, quando eu fizer a entrada desse material, tem que entrar esse material num setor de estoque, materiais de terceiros em nosso poder, e o sistema controla o saldo nesse setor por pessoa, tá? Porque quando a gente fala em controle de poder de terceiros, todo esse controle tem que ser feito por pessoa, tá? Então, quando eu estou remetendo material de propriedade da minha empresa para um terceiro, tá? Eu tenho que controlar esse material por terceiro, por pessoa, tá? Quando eu estou remetendo, por exemplo, material para industrialização por encomenda para diversos fornecedores, eu tenho que controlar esse saldo nesses diversos fornecedores que eu remeti, e quando eu recebo material de um cliente, por exemplo, para industrialização por encomenda, que é um outro exemplo, eu tenho que controlar esse material de propriedade do cliente também no estoque separado por pessoa, separado por cliente. Então, quando a gente fala de controle de poder de terceiros, o sistema sempre separa por pessoa esse estoque. Tipo de movimentação padrão para retorno de materiais de terceiros remetidos para a nossa empresa, aqui eu faço uma amarração, tá?
com o tipo de movimentação de retorno de produto recebido em contratos como dato. Eu faço essa amarração aqui para quando eu fizer a nota de saída, retornando esse material aqui para o meu cliente, por exemplo, o sistema já consegue, quando eu seleciono essa nota aqui de entrada, né, o sistema já consegue buscar automaticamente a nota de saída. Okay? Desculpa, a nota não, o tipo de movimentação de saída com essa amarração aqui. Gera movimentação de estoque, preenchimento do valor unitário não precisa preencher. Estoque, então você restringe, o material vai dar entrada aqui no setor de material de terceiros em nosso poder, aqui eu marquei para as 3 empresas, tá? Fiscal, CFOPs aqui para dentro, para fora do estado, 1908 e 2908, entrada de bem por conta de contrato de comodato. Não tem aqui para o exterior, não tem aqui com ICMS substituição tributária. As demais configurações aqui seguem o padrão. NFE normal, operação não é com consumidor final, tipo de atendimento 9, bloqueia geração de NFE com valor unitário 0. Beleza? Então a gente viu aqui as configurações dos tipos de movimentação. Quais tipos de movimentação devem ser cadastrados no sistema? Então aqui você só tem que cadastrar tipo de movimentação das operações com os CFOPs que a sua empresa utiliza, tá? Então, não adianta ficar cadastrando o sistema, por exemplo, remessa e retorno de contrato de comodato, que foi o exemplo que a gente usou aqui, se a sua empresa não trabalha com contrato de comodato, tá? Então, menos é mais aqui, tá? Então, cadastra somente os tipos de movimentação que a sua empresa vai de fato utilizar na prática, para não poluir ali a base do sistema. Então, quanto mais tipos de movimentação você tiver cadastrado, maiores são as chances de quando você está lá na tela, por exemplo, documento de saída, documento de entrada, o usuário acabar escolhendo uma movimentação por engano. Então, o ideal é que você só cadastre realmente os tipos de movimentação que você realmente vai utilizar na prática. E quanto à decisão de necessidade de controle de poder de terceiros, é importante tomar essa decisão em conjunto com o contador responsável pela sua empresa. A minha dica aqui é que se a sua empresa está obrigada a gerar bloco K, SPED fiscal, provavelmente seu contador vai recomendar você controlar poder de terceiros, porque nesse caso aí você tem que escriturar no K200, que é o bloco de estoque escriturado, você tem que escriturar esses materiais da sua empresa em poder de terceiros e materiais de terceiros em poder da sua empresa. Tá? E você só vai conseguir escriturar esses materiais dessa forma se você controlar poder de terceiros no sistema. Beleza, como cadastrar as regras de tributação de entradas por retorno ou recebimento? Aqui é bem tranquilo, né? Primeiro porque normalmente, como é entrada, normalmente você vai importar a NFE que foi emitida pelo seu fornecedor, né? Então, quando você importar essa NFE, o sistema, pelo menos ali, ICMS, IPI, o sistema já vai trazer ali os dados tributários da NFE do fornecedor, tá? Depois, porque normalmente as regras de tributação aqui nessas operações de entrada por retorno ou recebimento, elas são regras de tributação que, na maioria dos casos, elas têm tributação suspensa, isenta ou não tributada. Tá? Então, na hora de cadastrar essas regras de tributação, normalmente você só precisa levar em consideração 2 critérios, a empresa e o tipo de movimentação. E aí você vai criar uma regra para cada empresa, N tipos de movimentação, com um output possível. Tá? Então, por exemplo, uma regra aqui para a empresa 1, entradas por retornos ou recebimentos, e aí um output aqui, suspensão, por exemplo. Tá? Então, geralmente você tem poucas regras cadastradas, é bem tranquilo cadastrar essas regras aqui para essas movimentações de entrada por retorno ou recebimento.
Aqui cabe ressaltar que você tem que validar, né, todas essas regras com o contador responsável pela área fiscal da sua empresa. Se eu vier aqui em regras de tributação, eu posso mostrar aqui algumas que a gente cadastrou. Aqui em CMS, ó, eu cadastrei aqui, ó, entradas por remessas e recebimentos não tributadas. Tá? Então, se eu editar aqui, eu vou ver aqui essa regra, ó, marquei aqui a empresa, coloquei aqui vários tipos de movimentação aqui na regra, ó, retorno de produto remetido por conta de contrato de comodato, recebimento de produto por conta de contrato de comodato, retorno de produto remetido para demonstração, e aqui eu coloquei como output único 400, não tributado, tá? Checa com o seu contador, tá? Essa situação tributária aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá? No Simples Nacional. E aqui, por exemplo, IPI, tá? Então, IPI eu também coloquei aqui uma regra, ó, entradas por retornos ou recebimentos. Então, coloquei aqui, olha, também novamente aqueles tipos de movimentação, a empresa 1, e aqui uma situação tributária 49, outras entradas, ok? Com a base cálculo zerada. Isso aqui é um exemplo para IPI. Aqui um exemplo para PIS. Ó, entradas por retorno ou recebimentos. Então, coloquei aqui também novamente aqueles tipos de movimentação. E aqui no output, ó, 98, outras operações de entrada com a base cálculo zerada aqui de PIS. E aí para COFINS é a mesma coisa, tá? Criei uma regra, COFINS é irmão do PIS, né? Eu costumo falar isso daí. Então, o que você faz para PIS, normalmente você tem que replicar para o COFINS. A única coisa que muda normalmente é só a alíquota, tá? Então, alguns exemplos aí de regras que foram criadas. Beleza, a gente já entendeu agora como configurar, agora vamos fazer o processo, né? Como fazer uma entrada por retorno ou recebimento. A gente vai fazer o processo nos 3 cenários, tá? Aqui eu vou fazer o processo criando os documentos de entrada livremente no sistema, mas a gente sabe que nas situações práticas, muito provavelmente você importaria o XML da NFE do fornecedor, tá? Seja importando ali manualmente ou importando uma nota fiscal destinada e manifestando e depois gerando documento de entrada a partir da nota destinada. Mas não muda muita coisa, tá? Aqui eu vou fazer digitando livremente só para entender os conceitos, tá? Mas o que eu explicar aqui na digitação livre vale também para quando você importa a nota, quando você cria o documento de entrada a partir da importação do XML da NFE do fornecedor. Tá? Então vamos fazer primeiro aqui no cenário 1. Tá? Então vou lá para documentos de entrada. Ok? Vou criar aqui um documento de entrada. Vou criar livremente. Tipo de entrada NFE emitida por terceiros, criada livremente. Empresa 1. Aqui eu vou mais rápido, tá, pessoal? Porque a gente já viu essa tela aqui, né? Então, acho que não faz sentido a gente ficar falando sobre todos os campos aqui, eu só vou dar uma focada nos campos principais. Então, aqui o tipo de movimentação que a gente usou como exemplo é esse aqui, retorno de produto para demonstração, né? Então, vou selecionar aqui, retorno de produto, aqui, ó, remetido para demonstração. A pessoa aqui, vou imaginar que seja o meu cliente, exemplo RJ, está entrando aqui na expedição, status, vou botar já concluído aqui, ok? Criar o item de documento aqui, vou botar aqui a nossa tinta, por exemplo, vou colocar aqui um retorno aqui de 10 unidades ao valor unitário aqui de 20, ok? Minha tela meu processo de compras aqui não está habilitado para aplicar regra de tributação automática, então tem que clicar aqui em aplicar regras. O sistema aplica aqui as regras de CMS, IPI, PIS e COFINS, conforme a configuração, né, que eu mostrei para vocês. Eu vou salvar aqui. Então, adicionei aqui o item, tá? Então, aqui eu poderia, enfim,
tem as outras informações aqui, transporte, valores totais, tá? Importante aqui é que em condições de pagamento, o valor total financeiro aqui é zero, né? Isso aqui não é uma compra, né? É um retorno de produto remetido para demonstração, né? Então, esse documento de entrada aqui, ele só vai fazer uma movimentação de entrada no estoque, ele não vai gerar a conta a pagar lá no meu financeiro, tá? Então, eu vou salvar aqui. Beleza, salvei aqui o meu retorno, ó. Esse retorno aqui, ele fez uma movimentação aqui de entrada, lá na expedição. Se eu for lá para a tela de movimentações de estoque, eu vejo essa entrada aqui no setor de expedição, tá? O custo total aqui de R$ 200. Beleza? Aqui no artigo a gente está explicando em detalhes aqui, tá? Cada campo. Lembrando que você poderia fazer esse documento de entrada ali importando XML da NFE do fornecedor, que é o sistema já traria as informações, né, da NFE do fornecedor, aí segue o padrão, tá? Enfim, ICMS, IPI você consegue resgatar da nota do fornecedor, PIS e COFINS você tem que aplicar a regra de tributação, mesmo padrão que já foi falado aqui, tá? Informações adicionais aqui do documento de entrada. Então aqui está em detalhe sendo explicado. O cenário 2, aqui para o cenário 2, vamos atentar aqui para o cenário 2 só nas diferenças, tá, em relação ao cenário 1. Então, o cenário 2, retorno de materiais nossos remetidos para terceiros, tá? Ele é um cenário em que eu estou fazendo controle de poder de terceiros, tá? Então, eu remeti, né, um produto para o meu terceiro, e eu estou fazendo o retorno agora desse produto aqui. Então, quando eu remeti, eu transferi esse material lá para o setor de materiais nossos em poder de terceiros, e aí nesse retorno aqui eu vou selecionar os materiais nossos que estão retornando do fornecedor, ok? Então, vou lá na tela de documento de entrada, novamente. Vou criar aqui o documento de entrada. Aqui, o tipo de movimentação que eu vou colocar aqui, deixa eu só pegar aqui, retorno, né, de produto remetido por conta de contrato de comodato. Então, aqui, olha, retorno de produto remetido por conta de contrato de comodato. A minha pessoa, aqui, a gente pode usar também o cliente RJ, que eu remeti um material para esse cliente anteriormente. Aí, repara aqui, vou focar nas diferenças, tá? O sistema botou aqui setor de entrada e setor de saída, né? Então, esse aqui é um documento de entrada em que o tipo de movimentação ele tem natureza transferência de entrada. Então, vou tirar esse material lá do setor de saída, materiais nossos em poder de terceiros, e vou transferir ele para o setor de entrada, expedição, ok? Beleza, vou criar aqui, desculpa, eu poderia criar aqui manualmente, mas tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui, tá? Você vem aqui em funções especiais, esse é o jeito recomendado. Selecionar materiais nossos que estão retornando do fornecedor, eu clico aqui. Aí o sistema vai mostrar todos os itens, né, de documento de saída, que são as remessas de materiais que eu fiz para essa pessoa, tá? Para esse cliente. E aí eu vejo aqui esses documentos de saída, as notas fiscais, né? E eu vejo a quantidade que foi remetida e a quantidade que foi retornada e o saldo a retornar. Então aqui eu posso marcar, por exemplo, olha, está retornando aqui 10 unidades dessa NFE aqui 41, tá? Que foi uma remessa que eu fiz lá para essa pessoa e está retornando agora. Então, quando eu selecionar aqui, o sistema ele já busca todos os dados dessa NFE que está retornando, tá? Então, repara que o sistema pegou a mesmo produto, mesmo valor unitário. Ele já pegou aqui os setores de saída e de entrada,
tipo de movimentação também já pegou, CFOP já pegou, já amarrou esse item de entrada aqui com o documento de saída de remessa. Então, ele faz tudo isso aqui automático, tá? Então, pegou também os dados de tributação, né, de ICMS, IPI. Aqui a recomendação é só você redefinir as regras aqui para o caso de PIS e COFINS, né? Então, o sistema redefine aqui as regras de PIS e COFINS, ok? Então, aqui informações adicionais eu tenho transporte, outras informações, valores totais, você pode checar aqui. E nas condições de pagamento, novamente, aqui, eu não vou gerar um conta a pagar, aqui é uma movimentação apenas de estoque, né, que eu estou apenas retornando esse produto aqui para a minha empresa, controlando o poder de terceiros. Então, isso aqui não vai gerar financeiro. Eu vou salvar. Beleza, o sistema gerou aqui o documento de entrada, gerou aqui a minha movimentação. Se eu for lá em movimentações de estoque, eu vou ver aqui essa movimentação. Ó. Ela fez uma saída lá do materiais nosso em poder de terceiros e fez uma entrada na expedição. Ok? Quando tiver um estiramento de estoque, a gente vai ver alguns relatórios mais interessantes, ele consulta de estoque, a gente vai ver essas movimentações, controle de poder de terceiros. A gente vai detalhar mais essa questão ali nos treinamentos de estoque. Beleza, aí o cenário 3, né? O cenário 3 é entrar de materiais terceiros em nossa empresa, né? Então, vou criar um documento de entrada aqui no cenário 3. Lembrando que eu poderia criar esse documento de entrada importando o XML da NFE também. E aí, nesse cenário 3, a gente vai usar esse tipo de movimentação, né? Recebimento de produto por conta de contratos comodato. Então, vamos lá. Documento de entrada. Vou criar aqui uma entrada. Então, aqui no caso, eu vou usar aqui tipo de movimentação, né? Recebimento de produto por conta de contrato de comodato. Vou imaginar que nesse caso aqui a minha pessoa vai ser o fornecedor exemplo RJ, tá? Então aqui, olha, repara que o setor de entrada é materiais de terceiros em nosso poder, tá? Então, é um material que é de propriedade de terceiros que está em nosso poder. Quando eu entrar com ele no estoque, eu vou controlar esse material de terceiro em nosso poder. Então, vou criar aqui o item, tá? Então, o sistema já pegou aqui o CFOP entrar de bem por conta de contrato de comodato. Vamos usar aqui como referência a nossa tinta, de novo. Imaginar que eu tenho entrado aqui 20 unidades, sei lá, R$ 25 a unidade. Aqui eu vou aplicar a regra aqui porque está manual aqui, tá? Eu não configurei o sistema para aplicar automático. Eu vou salvar. Beleza, então tem o meu item aqui. Eu posso rever aqui transporte, outras informações, valores totais. Aqui em condições de pagamento também, valor total financeiro zero, né? Isso aqui não vou gerar conta a pagar, é uma movimentação em que eu estou simplesmente recebendo um material de terceiro, vou controlar o poder desse material que é de terceiro na minha empresa, tá? E vou salvar aqui. Salvei, o sistema fez uma movimentação de estoque no setor de entrada aqui, materiais de terceiros em nosso poder. Se eu vier aqui em movimentações de estoque, eu vejo essa movimentação de estoque aqui, tá? E aí, depois que eu tivesse que retornar, né, esse material aqui, esse produto que eu recebi por conta de contrato de comodato, tá? Só relembrando, a gente já viu isso lá no processo de vendas e faturamento, mas só relembrando, eu faria aqui um documento de saída, né? Selecionaria aqui a empresa, o fornecedor aqui, a pessoa, né, seria o mesmo fornecedor exemplo RJ. Aqui seria um retorno, né? Retorno de produto recebido em contrato de comodato. O sistema já pegaria aqui que, ó,
vai sair aqui desse setor de material de terceiros em nosso poder, tá? E aqui eu tenho aquela função especial, né? Selecionar materiais de terceiros que serão retornados. Se eu clicar aqui, o sistema vai abrir, né, todos os documentos de entrada, né, que eu fiz, né, com materiais dessa pessoa aqui, fornecedor exemplo RJ, e eu estou vendo aqui a entrada que eu fiz aqui, ó, que a gente acabou de fazer, né, quantidade recebida de 20 ao valor unitário de 25. Então, se eu estivesse retornando aqui, né, eu simplesmente diria que a quantidade que eu estou retornando, por exemplo, 20. Aí, quando eu seleciono aqui, o sistema já faz essa amarração aqui. Tá? Eu redefiniria aqui as minhas regras de tributação, aqui no documento, e novamente aqui é um documento que vai gerar apenas movimentação de estoque, tá? Então, valor total financeiro zero aqui, não vai gerar conta a receber, no caso aqui é uma saída, não vai gerar conta a receber. Eu salvo aqui e o sistema geraria a movimentação de estoque aqui no caso de saída, né, retornando o material que é do meu terceiro que estava em propriedade da minha empresa. Né? Se eu for ali em movimentações de estoque, eu vejo aqui essas movimentações. Né? Primeiro eu tive a entrada aqui, ó, que eu entrei aqui em materiais terceiros no nosso poder, depois eu tive a saída, que eu retornei dando saída de materiais terceiros em nosso poder. Ok? Mesmo produto, mesma quantidade, mesmo custo total. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente viu aqui esse cenário 3, a gente viu todos os cenários aqui, tá? Então, cumpriu aí esse artigo aqui, entradas por retorno ou recebimento. Depois eu vou acertar esse nome aqui, tá errado aqui, o nome mais certo aqui é esse aqui, entradas por retorno ou recebimento. Acho que fica mais intuitivo dessa forma aqui, tá?